Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa, você costuma aí observar o olhar das pessoas nas ruas? Você costuma fazer isso? Às vezes, nós estamos aí caminhando pela vida e nos deparamos aí com muitos olhares. Existem olhares que aquecem. Já sentiu aquecido aí por algum olhar? Por outro lado, às vezes nós somos feridos, né? Existem olhares que de fato nos fuzilam. Há olhares que assustam. Há pessoas que você passa por elas e elas estão aí com aquele olhar distante, fitos no nada. Por vezes também encontramos pessoas com um olhar súplica, né? Pedindo aí ajuda. Há também pessoas que você olha para o olhar, me permitam aqui usar assim, mas você não consegue decifrar que olhar é aquele. Já passou por alguma situação assim? Agora eu quero fazer uma outra pergunta a você. E o seu olhar? O que ele tem revelado? Posso perguntar ainda uma outra coisa? Para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado? Esses dias eu tenho meditado nesse salmo, em uma expressão, mais especificamente desse salmo. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. O Salmo 123, acompanha comigo aí o que diz o Salmo 123. Ele diz assim: A ti que habitas no céu, nos céus, eleva os meus olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Assim, os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Salmo 123. Eu li aí o Salmo 123. E eu gosto muito da leitura dos Salmos, Eu já disse isso aqui para os irmãos. Os Salmos, eles mostram, para a gente aí como é que está a vida, o coração, os sentimentos do salmista. Também apresenta para a gente aquelas respostas, que ele consegue receber de Deus. Vai mostrar aí como é que Deus se revelou a ele,
naquele momento em que ele clamou, ele suplicou, ele apresentou aí a sua queixa. E uma das coisas que faz menção, né, várias vezes nesse salmo é acerca da palavra olhos, não é? Se você olhar, ela vai aparecer nos 2 primeiros versículos, a gente vai ver aí 4 vezes essa expressão olhos, não é? Então, ele está dizendo que os olhos do salmista, está posto no Senhor. E aí ele faz comparação, olha, como os olhos, né, dos servos estão assim, os meus olhos estão postos no Senhor. E que tipo de olhar é esse que a gente percebe aqui na vida desse salmista? Ele não está alegre, né? Ele não está comemorando. Me parece aí que ele está com aquele olhar abatido, que está com aquele olhar aí parado, entristecido, aquele olhar que está à espera de Deus, de que Deus se compadeça dele. Ele começa o salmo dizendo, olha, a ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos. Se ele faz uma oração, a sua oração tem um destino certo. E aí ele vai apresentar diante de Deus aquilo que está acontecendo com ele. As suas dores, as aflições, as tristezas, o medo, o que está acontecendo. É um desabafo que ele vai e coloca diante de Deus. Ele está enfrentando um momento difícil, de desprezo, de rejeição. O problema que ele enfrenta está lá no final, né? Está aqui no final do salmo, né? Um salmo pequeno. Está aqui no final desse salmo. Ele vai se sentir aí esse desprezo, essa rejeição, e com isso, e com esse sentimento, uma série de outros sentimentos, né? Uma gama de sentimentos parece se apoderar dele. Era o desprezo sofrido que estava trazendo aí uma série de emoções, de sentimentos, de comportamentos na vida desse salmista. E ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer que esse desprezo, ele estava saturado dele. Você percebeu isso no texto que nós lemos? Estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio. Era uma sensação difícil aqui. Era aí uma sensação de dores, né? Que esse desprezo, que essa rejeição, que esse escárnio estava trazendo para ele. E ele estava saturado. Uma expressão que as pessoas às vezes usam, né? Topou. Há pessoas assim, saturadas de desprezo, de humilhação. Esse desprezo vinha aí na vida do salmista
de pessoas que estavam aí dispostas, prontas, né? Vestidas a caráter para desprezar os outros, que tinham essa prática, não é? Que gostavam dessas coisas. Talvez eu esteja falando agora e você esteja pensando aí, eu estou exatamente assim, Romário. Eu estou saturada. Eu estou farta disso. E o pior é que eu não consigo ver uma saída. E o pior é que eu não consigo ver aí um caminho. Eu disse para você, na estrutura do Salmo, o problema, não é, que o salmista está enfrentando, ele não vem no início, ele vem no final. E é preciso exatamente vencer estes momentos assim. É preciso vencer essas dificuldades, essas dores. Mas a gente precisa começar pelo caminho certo, pelo caminho correto. Eu não sei como está o seu olhar agora, mas eu sei para onde o seu olhar deve ser direcionado. Porque as situações que nós vivemos, seja elas como a do salmista, perdão, meus irmãos, eu estou extremamente rouca. Perdão. Mas eu não sei aí de onde vem aí esse desprezo que você sente, que você está sofrendo, ou se não é desprezo, né? Outras tantas situações de vida que nos machucam, nos fazem parar, ficar aí com esse olhar perdido. Seja qual for a situação que você está vivenciando hoje, agora, nesse momento, nós conseguimos vencer. Conseguimos vencer o desprezo, conseguimos vencer a humilhação, a rejeição. Se os nossos olhos, ao invés de estarem postos nos problemas, nas dificuldades, se eles forem colocados em Deus, se eles forem voltados para Deus. Às vezes, irmãos, nós passamos por situações que não ocorrem agora não, situações que já ocorreram num passado, mas aquilo que ocorreu no passado ainda nos persegue e não permite que você caminhe, que você ande. A dor do passado acompanha você, aquele sentimento de rejeição, de desprezo, acompanha. Às vezes nós estamos vivenciando isso agora, nesse momento. Pois seja uma coisa que aconteceu no passado ou algo que está acontecendo agora, nesse momento, você precisa mudar aí o seu olhar. Você precisa se voltar para Deus e esperar no Senhor, crendo que Ele é poderoso para visitar você agora, nesse momento. A ti que habitas nos céus. Deus não está preso nesses emaranhados que nós vivemos. Deus está nos céus. Deus está para além desses problemas, dessas dificuldades que nós vivenciamos. Ele está nos céus, no trono da sua glória. Então agora, nesse momento, eleve os seus olhos para lá. Foi isso que o salmista fez.
Parou de olhar para aqui, para a lama, para as teias, para os enredos, para as ciladas, as armadilhas, as ofensas, as dores, os ais. E colocou o seu olhar no Senhor. Colocou o seu olhar em Deus. Se voltou para o alto, trono da graça de Deus. Reconheceu que Deus é o seu Senhor. Olha o que vai dizer o verso 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, os servos eram dependentes dos seus senhores, para a vida ou para a morte. Não era assim? Eram os seus senhores que tinham esse poder, o mando sobre a sua vida, o comando da sua vida. Então ele olha para Deus e diz: olha, Senhor, o Senhor é meu Senhor. A minha vida não está nas mãos de ninguém. A minha vida está nas tuas mãos e é por isso que os meus olhos estão voltados para o Senhor. Assim, os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Eu não vou sair dessa posição. Eu não vou mudar a minha atitude. Eu vou ficar aqui e vou aguardar no Senhor e tão somente no Senhor. No Senhor eu vou aguardar. No Senhor eu vou esperar. Em Deus eu vou esperar. Eu estou saturado. Eu estou angustiado. Eu estou sofrendo. Mas a minha postura será essa, de ficar aguardando no Senhor, até que o Senhor se compadeça de nós. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. E a misericórdia do Senhor vem, meus irmãos. A misericórdia do Senhor, como diz lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor, essas que se renovam todos os dias. Essa misericórdia que é a causa, a razão de nós não sermos consumidos. Essa misericórdia nos alcança, chega às nossas vidas e a gente consegue viver essas situações de desprezo, de rejeição. Da ferida, da indiferença. Nós conseguimos vencer quando tiramos os nossos olhos dessas coisas e colocamos em Deus, que se compadece de nós e vem em nosso socorro e age em nosso favor. A ti que habitas nos céus. Ah, Senhor, o Senhor que habita nos céus. Eu vou olhar para o Senhor e vou permanecer nesta posição até que o Senhor se compadeça. Faça essa oração nesta noite
Ore sim. Senhor, a situação está tão difícil. O desprezo está tão alto, tão elevado. A minha alma, Senhor, não suporta mais. Está saturada, está farta. Mas eu quero nesta noite dizer isso ao meu Senhor. Que a minha esperança não vai estar em nenhum outro lugar, em nenhum outro nome. Os meus olhos não vão ser levados para nenhuma outra direção. Eu vou elevar os meus olhos e eu vou aguardar e eu vou esperar no Senhor, até que o Senhor se compadeça da minha vida. A ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora. Assim os meus olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ore, olhe, espere. O Senhor se compadecerá dos seus filhos. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima.